Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Doc, o doutor das crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui, a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: como a ansiedade pode afetar o jeito que as crianças comem. Vocês já perceberam que quando estão nervosos, às vezes não dá vontade de comer? Ou, ao contrário, dá vontade de comer muito? Isso acontece com muita gente, sabia? Nossa cabeça e nossa barriga conversam o tempo todo. É como se tivéssemos dois cérebros, um na cabeça e outro na barriga. E quando um fica agitado, o outro também fica. Vamos entender como funciona essa conversa entre a cabeça e a barriga. Nossa barriga tem milhões de neurônios, que são como pequenos mensageiros que levam recados. Esses mensageiros conversam com o cérebro através de um nervo grande chamado nervo vago. É como se fosse um telefone direto entre a barriga e a cabeça. Quando estamos ansiosos, que é quando ficamos preocupados, nervosos ou com medo, o corpo libera uma substância chamada cortisol. O cortisol é como um alarme que deixa todo mundo em alerta. E sabe o que acontece? Esse alarme faz com que a gente tenha mais vontade de comer coisas doces e gordurosas. Na barriga também moram trilhões de bichinhos muito pequenos, tão pequenos que não conseguimos ver. Eles são amigos do nosso corpo e se chamam microbiota. Esses bichinhos ajudam a fazer a comida virar energia e também produzem substâncias que afetam nosso humor, ou seja, como nos sentimos. Agora, vamos falar sobre o tamanho desse problema aqui no Brasil. Sabiam que quase 9 em cada 100 crianças brasileiras sentem muita ansiedade? E que 15 em cada 100 crianças têm algum problema com essa alimentação? Mais preocupante ainda, 6 em cada 10 crianças que têm ansiedade também têm alguma dificuldade para comer. Isso é bastante, não é mesmo? E tem mais. Depois que as aulas voltaram a ser presenciais, os médicos notaram que aumentou muito o número de crianças com ansiedade e problemas para comer. Aumentou quase pela metade. Lembram do Léo, aquele menino que sempre traz perguntas interessantes? Ele me contou que às vezes, quando tem prova na escola, sente a barriga doendo e não consegue comer direito no café da manhã. Isso é um exemplo de como a ansiedade afeta a alimentação. Mas como saber se uma criança está com esse problema? Vamos conhecer os sinais. Existem 3 jeitos principais que a ansiedade aparece na hora de comer. Primeiro, algumas crianças comem muito pouco quando estão ansiosas. Elas ficam preocupadas com a comida e têm medo de comer. Segundo, outras crianças comem demais, principalmente quando estão nervosas ou estressadas. É como se a comida fosse um consolo. Terceiro, tem crianças que ficam muito exigentes. Só aceitam comer poucos tipos de alimentos. Isso se chama seletividade alimentar. Além disso, muitas crianças ansiosas sentem dores na barriga, náuseas ou ficam com a sensação de estômago cheio, mesmo sem ter comido muito. O coração pode bater mais rápido antes das refeições e elas podem suar mais. Na hora de comer, algumas crianças criam rituais, como separar os alimentos no prato, não deixar que um alimento encoste no outro ou só aceitar usar certos pratos ou talheres. Outras ficam enrolando, falando muito ou se mexendo na cadeira para não precisar comer. O que faz esse problema começar? Muitas coisas podem deixar uma criança ansiosa com a comida. Mudanças na escola, problemas em casa, ou até mesmo ter passado por uma situação ruim com algum alimento, como ter engasgado uma vez. O jeito que a família age na hora das refeições também é muito importante. Quando os adultos ficam muito nervosos, pressionam a criança para comer ou usam a comida como prêmio ou castigo. Isso pode piorar o problema. Outro dia, a Nina me contou que na casa dela todo mundo come junto, sem televisão ligada, e ninguém força ninguém a comer. Isso é ótimo. Criar um ambiente tranquilo para as refeições ajuda muito. Mas atenção, esse problema da ansiedade com a comida pode afetar o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Quando uma criança come muito pouco ou só aceita poucos tipos de alimentos, ela pode não receber todos os nutrientes que precisa para crescer forte e saudável. Também pode afetar o aprendizado na escola, já que o cérebro precisa de energia e nutrientes para funcionar bem. E às vezes, essas crianças começam a evitar festas de aniversário e outras situações sociais onde tem comida, ficando mais isoladas. Se não for tratado, esse problema pode continuar na adolescência e até na vida adulta, virando outros problemas alimentares mais sérios. Mas a boa notícia é que existem muitas formas de ajudar. Quando percebemos o problema cedo, é mais fácil resolver. Os médicos usam questionários especiais para entender se a criança está com ansiedade alimentar. Eles também observam como a criança come e conversam com a família para entender o que pode estar causando o problema. Psicólogos podem ajudar usando técnicas especiais, como a terapia cognitivo-comportamental, que ensina a criança a lidar melhor com a ansiedade. Eles podem usar jogos, histórias
e atividades divertidas para isso. Nutricionistas também são importantes. Eles ajudam a criar estratégias para introduzir novos alimentos sem pressão. Uma técnica legal é a escada de alimentos, onde se começa com alimentos que a criança já aceita e vai introduzindo outros parecidos, um pouquinho de cada vez. E a família? O que pode fazer para ajudar? Muita coisa. Primeiro, criar um ambiente tranquilo para as refeições. Sem televisão, sem brigas, sem celular. Um lugar calmo onde todo mundo pode conversar e aproveitar a comida. Segundo, nunca pressionar a criança para comer. Isso só aumenta a ansiedade. Os adultos decidem qual comida oferecer, quando e onde. A criança decide se vai comer e quanto vai comer. Terceiro, dar o exemplo. Crianças aprendem mais observando do que ouvindo. Se os adultos comem de tudo e têm uma relação boa com a comida, as crianças também terão. Quarto, não usar comida como prêmio ou castigo. Comida é para nutrir o corpo, não para controlar o comportamento. E tem mais. Falar sobre comida de um jeito positivo, sem chamar alimentos de bons ou ruins. Podemos descrever cores, texturas, sabores. Isso desperta a curiosidade das crianças. As escolas também podem ajudar muito. Algumas já estão criando programas especiais que ensinam sobre alimentação e emoções. Elas podem criar um ambiente tranquilo no refeitório, dar tempo suficiente para as crianças comerem e oferecer os alimentos de forma atraente. Professores bem treinados conseguem perceber quando uma criança está com ansiedade alimentar e podem conversar com os pais para buscar ajuda. Algumas escolas têm hortas onde as crianças plantam, cuidam e depois experimentam os alimentos que elas mesmas cultivaram. Isso é ótimo para reduzir o medo de experimentar coisas novas. Vou contar para vocês alguns casos de crianças que superaram esse problema. Teve uma menina de 7 anos que só comia 5 tipos de alimentos e sentia muita dor de barriga antes das refeições. Com a ajuda de psicólogos e nutricionistas, e com mudanças no jeito que a família lidava com as refeições, depois de 1 ano ela já aceitava 22 alimentos diferentes. Outro caso foi de um menino de 5 anos que desenvolveu medo de comer depois de ter engasgado uma vez. Com um tratamento que incluía terapia e introdução muito gradual de alimentos, em 16 semanas ele já conseguia comer muito melhor. O que esses casos têm em comum? Em todos eles, a família participou ativamente do tratamento, criou um ambiente tranquilo para as refeições e nunca forçou a criança a comer. E todos começaram o tratamento cedo, assim que perceberam o problema. E o que podemos esperar para o futuro? Muitas coisas boas. Pesquisadores estão desenvolvendo jogos e aplicativos que ajudam crianças a lidar com a ansiedade na hora de comer. Também estão criando formas de identificar o problema bem cedo antes que fique mais difícil de tratar. Nas escolas, mais programas estão sendo criados para ensinar sobre alimentação e emoções de um jeito divertido, usando hortas, oficinas de culinária e jogos. E um dia, talvez não muito distante, os médicos poderão fazer exames simples para saber quais crianças têm mais chance de desenvolver ansiedade alimentar, permitindo agir antes mesmo que o problema comece. Vamos lembrar as coisas mais importantes que aprendemos hoje. Primeiro, a cabeça e a barriga conversam o tempo todo, e quando estamos ansiosos, isso pode afetar o jeito que comemos. Segundo, muitas crianças passam por isso, então se você conhece alguém assim, saiba que não está sozinho. Terceiro, os sinais incluem comer muito pouco, comer demais quando nervoso, ou aceitar apenas poucos tipos de alimentos. Quarto, pressionar a criança para comer só piora o problema. O melhor é criar um ambiente tranquilo e dar o exemplo. Quinto, com a ajuda de profissionais como médicos, psicólogos e nutricionistas, e com o apoio da família e da escola, esse problema tem solução. E lembrem-se, cada criança tem seu tempo. Algumas demoram mais para se acostumar com novos alimentos. E tudo bem. O importante é manter a calma, ter paciência e buscar ajuda quando precisar. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil, tudo junto, e tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.